Um abraço mais uma vez a você, caro amigo internauta. Muito obrigado por você acessar novamente o nosso vídeo. Você pode acessar também através do site da editora Chico Xavier, www.editorachicoxavier.com.br. E hoje, querido amigo, nós vamos falar sobre um tema que tem sido bastante comentado nas casas espíritas, e vários livros espíritas têm abordado esta questão, que é a questão da transição planetária pela qual nós passamos. Para falarmos sobre esse tema, nós vamos buscar os ensinamentos de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz. Segundo Emmanuel, existe nos mapas zodiacais em que os nossos astrônomos se debruçam, trabalham, uma constelação conhecida como constelação do Cocheiro. E nesta constelação, uma estrela conhecida aqui na Terra como o nome de Cabra ou Capela. Tenho certeza que todos já ouviram falar desta questão. Esta estrela está a uma distância daqui da Terra de cerca de 42 anos-luz, ou seja, a luz que viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo demora o tempo de 42 anos para sair da estrela Capela e chegar até aqui a superfície do nosso planeta. Portanto, é uma distância bastante razoável. Mas segundo Emmanuel, ele nos diz que há alguns milênios atrás, um dos planetas da família de planetas que gravitam em torno da estrela Capela, um deles estava naquela ocasião passando por um momento de evolução moral, intelectual, tecnológica, semelhante ao que passamos hoje aqui no planeta Terra. Então, naquela época, estavam para passar por um momento de transição. Por quê? Uma grande maioria dos habitantes daquele planeta já tinham, pela sua evolução moral, pela sua predisposição à realização do bem, à reforma íntima, já tinham o direito de estar morando num lugar, num planeta, onde pudesse haver mais fraternidade, mais harmonia, mais amor nas relações, onde não houvesse tanta fome, tanta violência, tanta dificuldade na vida. Ocorre, no entanto, que mesmo naquela ocasião, haviam ainda muitos espíritos empedernidos no mal, que ali estavam ligados, e que faziam questão de impor ali um clima de violência, de criminalidade, distorcendo toda essa possibilidade da conquista de um ambiente mais fraterno entre os nossos irmãos capelinos. Então, foi deliberado pelos diretores da espiritualidade maior que aqueles irmãozinhos que ali estavam, buscando dificultar a convivência no planeta, atrasando a possibilidade de progresso moral daqueles irmãozinhos que estavam ali em busca de um caminho melhor, eles seriam de lá retirados, seriam de lá exilados, com o objetivo de que lá pudesse então, com aqueles que já estavam querendo sair em busca do bem, da realização do bem, estavam querendo promover de fato a reforma íntima, que eles pudessem então, esses nossos irmãozinhos, ter um ambiente mais fraterno e mais tranquilo. Mas e quanto àqueles que de lá foram exilados? Bom, por deliberação dos diretores maiores dos planos da espiritualidade, foram eles entregues à custódia do nosso querido Mestre Jesus e foram trazidos aqui para o nosso planeta Terra. Naquela ocasião, conta Emmanuel, Jesus conversou com todos, palestrou com todos, oferecendo-lhes um vasto campo de trabalho aqui na Terra, mas também prometendo-lhes que algum dia ele mesmo pessoalmente viria para poder ensinar-lhes a todos eles a questão do amor. Então, aqueles irmãozinhos vieram. A Terra naquela ocasião, segundo conta Emmanuel, a Terra estava, o homem, a civilização na Terra, o homem mal tinha descido das árvores, era uma civilização ainda muito primitiva nas cavernas, não conhecia as técnicas de cultivo, das culturas, da agricultura, da criação de animais. Então esses irmãozinhos de Capela, eles puderam, com o seu conhecimento técnico, com o seu conhecimento intelectual, promover um grande avanço
na civilização daqui da Terra, se não no campo moral, mas no campo intelectual, proporcionando-lhe maior conforto, melhor condição de sobrevivência. Foi assim que chegou na Terra as primeiras formas de cultura, de agricultura, de criação de animais, que possibilitou às populações que antes disso eram nômades, tinham que viajar de acordo com as estações do ano para estarem nos locais onde o alimento, né, poderia lhes proporcionar a subsistência. Eles agora, sabendo cultivar a terra, sabendo cuidar dos animais que lhes forneciam alimentação, eles poderiam se fixar nos lugares. E aí então as comunidades foram aumentando, puderam se preocupar com outras questões do progresso. Aí veio a invenção da roda, muitas invenções, e hoje nos deixaram um grande legado que até hoje nós perguntamos sobre as pirâmides do Egito, do México, enfim. São civilizações que deixaram aqui a sua marca, o seu recado, mas que estiveram aqui e que muitos deles já retornaram para a sua querida capela, porque aqui, através do trabalho, da luta nesses milênios, foram adquirindo a evolução moral de que necessitavam para o retorno ao lar. Muitos deles, no entanto, estão ainda junto de nós. A Terra hoje, ela passa por um momento muito parecido. A Terra é dentro da ordem dos planetas, que segundo Allan Kardec, passa de planetas primitivos, de expiação e provas, planetas em regeneração, ditosos e celestes ou divinos. A Terra hoje está, segundo nos ensina a doutrina espírita, na escala de um planeta de expiação e provas. Mas está postulando, né, o avanço para um planeta em regeneração. Segundo Emmanuel, essa transição planetária já se iniciou há alguns anos e devemos ter ainda algumas décadas pela frente para que esta transição se concretize definitivamente. E nesse período, nós vamos trabalhando para conquistar o direito de aqui permanecer, tentando buscar, dentro dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, da sua lei de amor, o trabalho para que a Terra se transforme de fato num lugar melhor para viver. Essa transição já iniciou. E muitas pessoas perguntam assim, ora, mas se já iniciou essa transição planetária, por que então que parece que a violência está ainda maior do que antes? Em vez de melhorar o planeta, ele está piorando. Por quê? Por qual questão? Aí vem a espiritualidade maior e nos coloca várias questões. A primeira delas é que hoje nós temos a possibilidade de imprensa, de divulgação, em razão da tecnologia mais avançada, de trazer para dentro dos nossos lares a notícia com uma velocidade muito maior. Algo que acontece lá no Japão, nós conseguimos receber aqui na mesma hora. Esse vídeo que eu faço agora, quando eu postar no YouTube, alguém lá no Japão, se quiser, pode acessar e ouvir no mesmo dia isso que eu estou falando aqui agora. Então a tecnologia hoje nos possibilita que as notícias transitem muito mais entre as civilizações. E, infelizmente, nós ainda estamos comprando muito mais notícias negativas. As manchetes que estão aí nos jornais, na TV, nos órgãos de imprensa de um modo geral, normalmente são manchetes negativas de violências, de distrato com a lei, de guerras. Mas se são essas as manchetes, é porque nós compramos essas manchetes. Porque o dia que, enquanto população, nós tivermos a busca da notícia boa e comprarmos apenas notícias boas, óbvio que os órgãos de imprensa todos vão mudar as suas manchetes e vão colocar as notícias boas que ocorrerem, porque o que eles querem é nos vender. Eles precisam de audiência para vender a sua publicidade, precisam de leitores para vender o seu jornal e a sua publicidade, e eles conseguem audiência e leitores vendendo-nos aquilo que nós queremos comprar enquanto programação ou enquanto notícia. E hoje ainda nós compramos muito mais notícias de violência do que notícias boas, de bons acontecimentos, que existem também para todos os lados. De forma que não tem dúvida de que no planeta as questões estão melhorando. A gente pega com relação às pessoas, o nascimento. As crianças, há 40 anos atrás, eu me lembro, as pessoas diziam, olha, as crianças quando nascem demoram 7 dias para abrir os olhos.
para abrir os olhos. Hoje a criança já nasce com o olho arregalado e olhando, buscando atenção para todos os lados. O que evoluiu ali é o corpo? Não, o corpo é apenas um pedaço de carne. O que está evoluindo são os espíritos que estão vindo reencarnar. Mas, por um outro lado, nos diz Emmanuel, que espíritos empedernidos no mal, nesta fase de transição planetária, estão tendo uma última oportunidade de reencarnar no nosso planeta. Oportunidade que lhes são dada para que eles possam reencontrar-se no caminho do bem e assim conquistar o direito de aqui permanecer. Mas aqueles que já estão tendo a sua última oportunidade e não estão aproveitando, ao desencarnar, já estão sendo encaminhados para um outro orbe planetário, para um outro lar, para que possam lá dar continuidade à sua evolução individual. Resta-nos saber, então, por que questão que ainda temos esta violência. E vamos buscar na questão 932 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga o seguinte dos espíritos: por que parece que no mundo, parece que os maus sempre sobrepujam aos bons? Que eles sempre saem melhores do que os bons. Parece que eles fazem, acontecem e no final sempre se dão bem. Por quê? Isso parece que é tão atual quanto hoje, porque hoje ainda nos dá essa impressão. Mas o que os espíritos responderam? Eles disseram assim: por culpa dos bons. Porque os bons são tímidos e os maus são intrigantes, são audaciosos. Mas eles também disseram: quando os bons quiserem, eles preponderarão. Por isso, a gente precisa de buscar divulgar o bem, aqueles que fazem as coisas. Tantas pessoas saem de suas casas, seus lares, preocupados em prestar algum benefício ao próximo, levar um prato de comida, um minuto de atenção numa visita no hospital, num presídio que seja, numa situação, mas isso não vira notícia. Isso não é notícia e, portanto, não encontra guarida no coração das pessoas. É importante que nós saibamos que o bem está aí. Ele acontece também, mas é importante que muito mais pessoas possam se matricular na realização do bem. Segundo Richard Simonetti, ele nos diz numa pesquisa em um dos seus livros que todo o mal que está aí na Terra, apenas 2% da nossa população é responsável por todo esse mal, essa violência, toda que nós vimos aí nos canais de TV, rádio, nos jornais, 2% apenas, segundo o estudo que foi realizado por ele. Mas também, segundo ele, apenas 2% da nossa população tem algum compromisso com a realização do bem. Apenas 2%. Veja bem. Então, e os outros 96%? Onde estão? É essa que é a questão de que os bons são tímidos. Esses 96% são pessoas boas, honestas, trabalhadoras, mas que se preocupam apenas com a própria vida, que não buscam trabalhar em favor do próximo, que não se preocupam com o vizinho, não se preocupam com a comunidade em que vivem, trabalham de manhã até à tarde, pagam suas contas em dia, sem problema nenhum, não causa nenhum problema na comunidade, mas também não dá nenhum auxílio para a comunidade em que vive. Aí é que está essa questão de ter um verdadeiro compromisso com o bem, porque a omissão pode muitas vezes produzir tanto mal quanto o verdadeiro mal. Então há a necessidade que nós busquemos trabalhar em prol do bem para fazer de fato essa transformação. Porque se o planeta vai evoluir de um planeta de expiação e provas para um planeta regenerador ou em regeneração, vamos dar uma lida no Evangelho segundo o Espiritismo para cada um de nós possamos refletir: será que eu estou em condições hoje, pelo que eu sou, pelo que eu faço, de ser um cidadão de um planeta em regeneração? Qual será esse cidadão? Qual será esse planeta em regeneração? Vamos ver, a questão está posta no capítulo 3, número 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma questão longa, um pouco mais longa, e nós vamos ler aqui apenas a parte que nos interessa, para saber o que de fato é um planeta em regeneração. Então, lá diz assim, que nesses mundos regeneradores, a humanidade experimenta as mesmas sensações e os mesmos desejos que nós experimentamos hoje, atualmente aqui na Terra.
Só que essa mesma humanidade lá, ou seja, aqui na Terra, daqui a alguns anos, ela está livre das paixões desordenadas, das quais nós ainda somos escravos. Nesses planetas não há mais orgulho, orgulho que faz calar o coração. Também não há mais inveja, que nos tortura tanto. Não haverá mais ódio, que nos sufoca. A palavra amor, dizem-nos os espíritos superiores, estará escrita sobre todas as frontes. A palavra amor. E uma perfeita equidade regulará todas as relações sociais, ou seja, não haverá mais injustiça. Todos se revelarão a Deus, tentando ir até Ele, seguindo as suas leis. Portanto, para que nós possamos estar num planeta assim, teremos que olhar para dentro de nós mesmos. Será que hoje eu já consigo ter a oportunidade de ser um habitante deste planeta em regeneração? Será que eu tenho condições de vencer definitivamente o ódio que está em mim? A inveja que está em mim? Será que eu posso plenamente amar aquele que convive comigo no meu lar, mas também aquele que trabalha comigo no meu ambiente de trabalho? Será que eu já consigo viver plenamente esta fraternidade? E já tenho fé suficiente para entregar a minha vida a Deus e esperar dele aquilo que ele puder me proporcionar, com um sorriso nos lábios e de braços abertos, agradecido? É isso que nós temos que buscar. Então, para que possamos passar por esta transição planetária, é importante que nós comecemos a cuidar cada um de nós mesmos. Porque senão o planeta vai, evolui e a gente fica. Ou seja, vamos para outro planeta mais primitivo, ainda continuar num lugar ainda que tenha violência, necessidade, dor e sofrimento, que é tudo que nós não queremos. Queremos estar, é lógico, num lugar melhor, em busca da felicidade. Então, como nos cuidar para estar num planeta em regeneração, para garantir o nosso lugar nesse planeta Terra após concluída a sua transição planetária? Esta é a pergunta que nos fica, para que nós possamos abordar no nosso próximo vídeo, que ainda nesta semana, no próximo domingo, nós estaremos colocando no ar. Muito obrigado pela sua atenção e não se esqueça, você pode também ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo pelo site da Editora Chico Xavier, www.editorachicoxavier.com.br. Temos outros vídeos de outros assuntos e temos também um outro canal no YouTube, onde nós tratamos cada vídeo de uma questão do Livro dos Espíritos. Lá é www.youtube.com/Livro dos Espíritos. Tudo junto, tudo minúsculo. Eu aguardo você. Até lá. Muita paz.